Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acende neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua eterna consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Abri, Senhor, nossos lábios, e a minha boca anunciará o vosso louvor. Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória seja dada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Boa noite, amados irmãos, sejam todos bem-vindos. Aí tem se propagado inúmeras pessoas fazendo vídeos, áudios, dizendo que essa pandemia é culpa de A, de B, de C, né? As pessoas têm dito que é uma punição severa de Deus pelo fato das pessoas no período, em alguns períodos aí de carnavais, de festas, terem blasfemado contra Deus, falado mal contra Jesus, chamaram Jesus de travesti, coisa desse gênero. Então as pessoas estão divulgando, fazendo vídeos dizendo que é um flagelo de Deus contra essas blasfêmias, né? Eu queria dizer simplesmente que ao invés de nós ficarmos apontando quem é o culpado, quem foi os blasfemadores, quem foi aqueles que produziram algo que seja pecaminoso e que supostamente, como alguns dizem, é uma punição de Deus, eu queria dizer que Deus quer muito mais do que fazer cada um de nós refletirmos em olhar para dentro de nós mesmos, ao invés de olhar para o outro. Porque se nós fôssemos olhar nessa perspectiva de que Deus estava punindo o pecado de alguém, Deus iria punir o pecado de todo mundo, até mesmo daqueles que estão dentro das igrejas. Porque se você ler a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo diz: não há um justo sequer, não há um que busque a Deus. Todos, absolutamente todos, têm maldades em seu coração. Então muitas vezes a gente acusa, a gente coloca a culpa no outro. Se vocês pararem para analisar, se vocês pararem para visualizar a história da salvação, você vai ver que essa questão de estar jogando a culpa para cima do outro, tirando a culpa e atirando a culpa para o outro, sobre o outro, é exatamente aquilo que foi feito lá no início da criação, quando Deus cria Adão e Eva, e depois que Adão e Eva foram criados, Adão e Eva desobedecem a Deus, porque o pecado não foi comer uma fruta, nós sabemos muito bem disso. O pecado foi o pecado da desobediência. Então, pelo fato de desobedecer a Deus, aí quando Deus promove um encontro com Adão e Eva, quando Deus resolve se encontrar com Adão e Eva, a gente vê neste encontro de Deus com Adão e Eva, Deus perguntando: o que fizestes? Né? Adão vai e diz, quando o Senhor pergunta: comestes do fruto que eu te proibi? Aí Adão diz: não, Senhor, eu comi, mas eu comi porque a mulher que tu colocaste do meu lado me deu. E depois Deus procura Eva e pergunta a Eva: comestes do fruto que eu te dei, ainda deste ao teu marido? Ela diz: não, Senhor, eu comi, mas foi a serpente que me seduziu para que eu comesse. Ou seja, meus amados irmãos, eu não estou aqui querendo defender pessoas que agrediram o nosso Senhor Jesus Cristo, como foi o caso dos filmes que fizeram, das peças teatrais que fizeram, de algumas outras atitudes de esculhambar com o nome de Jesus. Não estou aqui defendendo casos que foram feitos e que eu mesmo combati por zelo ao nome de Jesus, que foi feito o escárnio, né? Eu estou aqui simplesmente dizendo que eu que sou religioso, eu que sou cristão,
você que me escuta agora, ou você que vai me escutar pela ocasião desse vídeo mais à frente, eu e você, nós precisamos olhar para dentro de nós. Meus irmãos, quantas maldades tem dentro do nosso coração, né? Quantos maus pensamentos, quantos maus desejos. Se nós fôssemos aqui contabilizar os pecados de cada um de nós, ou seja, daqueles que estão dentro das igrejas. Tem pessoas dentro das igrejas que são casados e que agridem as suas esposas. Tem homens dentro da igreja que são casados, mas que traem as suas esposas. Esposas que estão dentro das igrejas, mas que traem os seus maridos. Homens que estão dentro das igrejas, mas que estão envolvidos com a pornografia. Homens que estão dentro das igrejas, mas que estão envolvidos com traição via internet. Mulheres também que estão fazendo o mesmo. Dentro dos grupos de WhatsApp, pessoas que são de dentro da igreja muitas vezes se comunicam com palavras indecentes, com palavrões, com pornografia, com vídeos de coisa. Então assim, se nós fôssemos olhar o pecado que brada ao céu para punição, o pior pecado é daqueles que estão na igreja, porque quem está no mundo, quem vive no mundo, o apóstolo Paulo diz em uma das suas cartas, se eu não estou enganado é a carta aos Romanos, ele diz que aqueles que são da carne vivem segundo a carne. Aqueles que são do Espírito devem viver segundo o Espírito. Mas quando nós vamos olhar de fato quem está vivendo segundo a carne ou segundo o Espírito, nós simplesmente vemos que muitas vezes aqueles que estão dentro das igrejas são os primeiros a cometer pecados terríveis, pecados horríveis, né? Então assim, eu acredito muito que essa pandemia, ela não é uma punição, ela não é um flagelo enviado por Deus. Eu acredito simplesmente que Deus permite esse tipo de coisa para que nós possamos olhar para dentro de nós mesmos e podermos ser pessoas melhores, né? Que nós possamos olhar para dentro de nós e percebermos que somos nós, meus irmãos, que precisamos mudar, que somos nós que precisamos ser pessoas melhores, pessoas mais santas. O livro do Apocalipse diz: aquele que é santo, santifique-se ainda mais. Então, meus amados irmãos, eu acredito muito, de maneira muito forte, que isso não foi enviado por Deus, né? Deus não iria enviar um flagelo dessa proporção simplesmente para punir o pecado de alguém que está cometendo pecado. Nós não podemos entrar naquela mentalidade judaica, né, onde o homem que era estéril era porque era uma punição de Deus, a mulher que era estéril era uma maldição que Deus tinha lançado sobre a vida daquela mulher, um mal que acontecia, independente da proporção que fosse, era Deus que tinha mandado. Se Deus quiser mandar, Ele manda. Se Deus quiser destruir a humanidade toda, Ele destrói, né? Ele destrói. Basta Ele querer. Ele faz isso. Deus é Deus, Ele pode fazer isso de maneira assim simples, de maneira direta. Mas eu prefiro entender que a punição que está acontecendo, o castigo que nós estamos sofrendo, não foi enviado por Deus. É consequência dos nossos próprios pecados. Por exemplo, você vê a luta que o Ministério da Saúde está enfrentando para organizar os hospitais, para tentar lutar frente a frente com essa pandemia. Aí eu pergunto a você, meus amados irmãos, tudo que já foi roubado, eu não estou falando de hoje, não estou falando de agora, mas eu falo de décadas, talvez até centenas de décadas, né, que foram roubados da saúde, que foram transviados, que foram desviados da saúde. Quantos e quantos não roubaram a saúde? As saúdes em proporção municipais, as saúdes em proporções estaduais, a saúde em proporções federais. Quantos e quantos não roubaram dinheiro da saúde? E hoje, as consequências da vida está punindo isso.
Porque o que é que está acontecendo? Lutando contra o tempo, correndo para produzir, correndo para organizar os hospitais, quando na verdade isso tudo já era para estar organizado. Eu sei que mesmo que os hospitais estivessem organizados, como países de primeiro mundo está aí, como Estados Unidos, como Itália, como tantos outros países, como França, Espanha, eu sei que dependendo da proporção da contaminação, o colapso iria acontecer. Mas o que ia estar sendo feito era apenas um suporte e não praticamente do zero construir a saúde. Esse ano o Brasil, o governo brasileiro está reconstruindo a saúde praticamente do zero. Por quê? Porque o nosso sistema de saúde em todas as esferas políticas, municipais, estaduais e federais, estava em colapso. E quando eu falo colapso, eu falo não falo na proporção de muita gente, mas que estava extremamente, minha gente, destruído, estava completamente destroçado. E isso por quê? Roubos e desvios. Então era isso que eu queria dizer. Você que é religioso, não fique lançando a culpa disso para quem não é religioso e para quem blasfemou contra Deus, porque isso está dentro de todos nós. Pecado todos nós cometemos. Quem está na igreja peca. Quem está fora da igreja peca. E se fosse por punir pecado, nós estaríamos fritos. E aqui eu digo como o salmista diz: Senhor, não nos puna segundo o que necessitaria os nossos pecados, as nossas faltas, porque senão nós não subsistiríamos. Ou seja, se Deus fosse castigar a humanidade por causa do pecado da humanidade, queira Deus que se salvasse como se salvou a família de Noé, 8 pessoas, ou seja, 8 pessoas que se salvaram porque no meio da família humana existia um justo que era Noé. Tomara Deus que se ele fosse nos punir, existisse na humanidade toda um justo como era nos tempos de Noé, como foi no tempo de Noé. Então Deus abençoe vocês, compartilhe esse vídeo, não queira jogar a responsabilidade disso sobre quem não tem essa responsabilidade. Isto é consequência do pecado, sim, mas consequência do pecado de toda a humanidade, desobedecendo às ordens de Deus, distribuição de renda inadequada e tudo mais que você puder imaginar nesse sistema mundial político que está fadado a sofrer tudo isso. Então, que o Senhor nos ajude e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor de todos os inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe vocês.